Olá, eu sou o Danilo Leonardi e o tema do vídeo de hoje é os meus comentários a respeito do livro Flores para Algernon, do autor Daniel Keyes, um livro que foi lançado em 1966. Ele já tinha lançado antes como um pequeno conto, mas ele decidiu que seria a melhor ideia desenvolver um romance inteiro a respeito disso. Depois de tê-lo lido, devo concordar com o autor plenamente. Esse livro, em 1966, o mesmo ano que foi lançado, também ganhou o prêmio Nebula, que é um prêmio importantíssimo para a ficção científica nos Estados Unidos. E é muito interessante que esse livro tenha ganhado esse prêmio, porque é uma ficção científica que não tem fim em si mesma, não foca na tecnologia. Esse livro usa a tecnologia como uma metáfora para que a gente possa enxergar melhor nós mesmos. Por quê? Vamos discutir aqui. Sobre o que é esse livro? Ele fala sobre o Charlie, e Charlie é um rapaz que não é muito dotado de inteligência. É dito logo no começo do livro que ele tem um QI abaixo de 70, que é de fato bastante baixo. O livro inteiro é narrado pelo personagem, então no começo do livro você vai perceber que existem diversos erros, não só gramaticais, não só ortográficos, mas também de raciocínio mesmo, para que você percebe que o personagem tem uma grande dificuldade de entender o mundo ao seu redor, de refletir sobre as experiências pelas quais ele passa, e não é um livro de pensamentos, é um livro de como posso dizer, de relatórios, mas são relatórios livres. Então vamos lá. Ele decide que quer participar de um experimento científico feito numa universidade para ficar mais inteligente. Ele tem essa coisa de querer ser mais inteligente, de querer ficar mais esperto, porque ele tem diversas motivações para isso. Tanto as motivações emocionais, que você vai entender no decorrer da leitura, por meio de flashbacks que ocorrem depois da cirurgia dele, porque até então ele tem uma grande dificuldade em resgatar memórias, isso é bastante discutido também. Como também porque ele acredita, e embora isso também tenha a ver com os fatores emocionais que eu mencionei agora há pouco, mas ele também acredita que se ele for mais inteligente, ele vai ter mais amigos, as pessoas vão respeitá-lo mais, e as pessoas vão enxergá-lo como um igual, que neste momento é bastante importante para ele. Ele trabalha numa padaria, ele é o faxineiro, entregador e tudo mais, e os amigos dessa padaria acabam chamando ele para sair algumas vezes, mas ele percebe que ele está à parte, ele percebe que ele não é igual aos outros. Por mais que ele se divirta junto com os outros e dê risada com os outros, ele sequer percebe que muitas vezes os outros estão dando risada dele e não com ele, mas mesmo assim ele tem ainda essa impressão de que alguma coisa está errada, certo? Ele não faz parte do grupo assim como os outros fazem parte desse mesmo grupo. E logo que a professora dele inscreve Charlie e leva ele lá, e ele mesmo resolve se aplicar a fazer esse experimento, eles pedem para que o Charlie escreva relatórios. O que são esses relatórios? Relatórios do dia a dia dele mesmo, né? De como ele se sente, das coisas que ele pensa, daquilo que ele se lembra, das reflexões que ele tem. No começo ele tem uma grande dificuldade para sequer discernir o que seria uma reflexão, o que seria uma memória, mas ele vai escrevendo qualquer coisa, e tudo aquilo é óbvio que por mais que o autor esteja tentando simular o que uma pessoa com um QI tão baixo fosse escrever, é bastante conveniente para que a gente entenda a história, mesmo que a partir desses relatórios do Charlie. Então ele vai contando sobre as entrevistas pelas quais ele passa com os cientistas, para ver se ele vai realmente ser selecionado, ele quer muito ser selecionado. Cada coisa que acontece ele fica muito preocupado, pensando que, meu Deus, agora o doutor vai me odiar, ele não vai, será que ele não vai mais querer que eu faça parte e tal? Mas ele acaba sendo escolhido, obviamente, porque senão não ia ter livro. Ele é escolhido e faz a cirurgia, e ele começa a passar por mudanças, mas essas mudanças não vêm de uma vez, elas vêm de uma maneira muito gradual, elas vêm de uma maneira muito devagar. O próprio personagem começa a se irritar com a vagarosidade do processo, mas é aí mesmo, nessa irritação, que você percebe que ele já está mudando, porque ele antes era incapaz de se irritar com outra pessoa, ele era incapaz de questionar a autoridade, de falar assim, putz, talvez essa autoridade estivesse errada, e agora ele é capaz de fazer isso.
E é óbvio que as mudanças não param por aí, ele acaba, em determinado momento do livro, passando inclusive a inteligência dos doutores, pós-doutores que fizeram a experiência com ele. E assim criando um novo tipo de alienação, de dissociação das outras pessoas. Mas por mais que seja um aspecto, você pode estar até julgando agora como triste, de fato é, né? Eu vou falar um pouquinho da minha opinião no final, mas já adianto, nossa, chorei pra caramba no final desse livro. Eu acredito que esse livro seja justamente sobre isso, sobre conexões humanas. Inclusive, eu sinto aqui uma grande referência ao Frankenstein da Mary Shelley, porque uma questão que é trazida inclusive no filme biográfico da Mary Shelley é que o que a criatura mais queria do Dr. Frankenstein era afeto, que talvez se o Dr. Frankenstein tivesse oferecido afeto à criatura que ele criou, todos os desastres do livro talvez pudessem ter sido evitados. E Frankenstein, para quem não sabe, tem um subtítulo que é ou o Prometeu moderno, Prometeu o titã que deu fogo aos homens, que, bem, eu nunca me aprofundei muito em mitologia, mas eu acredito que seja também uma metáfora para a inteligência. E por mais que ela caiba em Frankenstein, eu acho que essa metáfora do titã Prometeu cabe melhor ainda aqui em Flores para Algernon, porque Prometeu é responsável por dar fogo aos homens, não por criar os homens, né? Quem cria os homens é o Epimeteu, que é o irmão do Prometeu, a partir do barro, e aí né, chega lá no Prometeu e fala assim, pô irmão, só sobrou esse barro para fazer os homens, dá alguma coisa para eles aí, para, né, dar uma animada. E ele vai lá e dá o fogo, que é o que garante a supremacia dos homens sobre os outros animais, o que deixa os outros deuses muito bravos, porque o fogo era uma exclusividade deles. E no Frankenstein, que a gente vê, por mais que, ok, você tem esse lance também, né, como se fosse do fogo da vida, né? Você dá um choque lá, né, no corpo do Frankenstein e aí ele começa a se mexer, ele ganha vida e tudo mais. Mas aqui em Flores para Algernon isso faz mais sentido porque a inteligência é um privilégio das pessoas que estudam nas universidades, né? Aqui você percebe que os cientistas, quando percebem que a inteligência deles está ficando para trás em relação ao Charlie, eles começam a se sentir ressentidos, assim como os deuses ficaram ressentidos em relação aos homens. Então aqui essa metáfora cabe muito perfeitamente, sabe? Até porque tudo que o Charlie quer desde o começo é afeto, é conexão humana. Tem um determinado momento, inclusive mais pra frente no livro, quase no final já, eu até marquei aqui, né? Coloquei, a maioria das minhas marcações estão mais pro final do livro, que é onde você vai juntando mais reflexões, né? Mas ele tá numa festa e ele começa a desabafar com as pessoas, porque ele bebe um pouco de álcool, óbvio, mas isso não desvalida também as reflexões que ele faz. Ele diz que de nada adianta inteligência e boa educação sem uma dose de afeto humano. A busca por conhecimento não pode preterir a busca pelo amor. Porque no final das contas, né, e principalmente se você ler um pouquinho de psicologia também, você vai perceber que todas as ações humanas são um pouco regidas por isso. Né? Você tem até em Evangelion, por exemplo, que é um anime muito baseado nas teorias de Freud, você tem o projeto da complementação humana, né? Instrumentalização humana em algumas traduções, em que o maior desejo dos humanos, na verdade, é serem todos complementados pelos outros, né? Que todos os humanos sejam uma coisa só. E isso é muito verdade nas ações dos humanos também, né? A gente está sempre buscando o afeto do outro, a gente está sempre buscando não estar sozinho. As nossas almas são preenchidas por solidão, mas a gente quer o tempo todo se desfazer dela, o que é impossível. E isso vai até o momento em que o Charlie finalmente percebe que talvez ele fosse mais feliz antes da cirurgia, porque por mais que as pessoas estivessem rindo dele, quando as pessoas estavam rindo dele, ele sabia que as pessoas gostavam dele também. Né? Ele sabia que as pessoas queriam ele por perto também. E agora as pessoas não querem ter ele por perto, porque as pessoas não querem que ele enxergue o verdadeiro eu delas. Né? Elas têm medo dele. Elas têm medo daquilo que ele é capaz de enxergar, agora que ele é tão superior a todos os outros humanos. É interessante também eu mencionar para vocês quem é Algernon. E Algernon é o rato de laboratório no qual os cientistas têm êxito nessa cirurgia pela primeira vez antes de Charlie. Né? Então esse rato não só passou pela cirurgia, como ele manteve
o patamar dele de maior inteligência em relação ao período anterior, sem nenhuma queda previsível, digamos assim, né? Ele vai resolvendo labirintos cada vez mais complexos e resolvendo, apertando teclas coloridas e tudo mais para mostrar que ele está sempre se desenvolvendo. A questão das memórias que eu mencionei antes também é uma questão muito importante aqui dentro desse livro, porque se antes o Charlie tinha uma grande dificuldade até para se lembrar das coisas que aconteciam, a partir do momento em que ele começa a ficar mais inteligente e ele começa a focar em se lembrar das coisas, ele começa a ressignificar todas as memórias dele, porque se antes ele não tinha capacidade de interpretar muitas das coisas que aconteciam ao seu redor, agora ele tem. Então ele começa a observar as coisas que aconteciam com o Charlie antigo e a pensar, putz, então é isso que estava acontecendo e eu não conseguia entender antes. E ele começa a ficar muito revoltado, principalmente em relação à falta de respeito que as pessoas tinham com ele. E principalmente também em relação até aos doutores que fizeram a cirurgia com ele, da maneira como, principalmente um deles, né, o Dr. Nemor, fala sempre como se ele não fosse humano antes da cirurgia, como se ele não fosse digno de ser enxergado como um ser humano. E ele faz uma defesa também nesse livro para dizer, olha, antes eu já era uma pessoa, eu não precisei de você. Tá vendo? Por isso também que eu acho que, né, o Prometeu aqui faz muito sentido, né? Porque os humanos já tinham sido feitos a partir do barro, mas o Prometeu vai lá e dá o fogo. Então, o que ele está dizendo é, eu já era uma pessoa antes, tudo que você me deu foi um pouco mais de inteligência, tudo que você me deu foi esse fogo. Eu pensei em fazer esse vídeo com spoilers, assim como eu fiz o Ratos e Homens, porque tem coisas que eu gostaria de falar a respeito desse livro que eu teria que destrunchar o final todo dele também com vocês para poder falar. Principalmente para poder falar sobre a maneira inteligentíssima que o Daniel Keyes utilizou a jornada do herói para montar a estrutura desse livro. É realmente brilhante. E se vocês estiverem interessados, eu posso gravar um segundo vídeo a respeito desse livro só para falar sobre como ele utiliza a jornada do herói nesse livro aqui, que eu fiquei bastante espantado, bem positivamente. Mas não vou fazer isso nesse vídeo, justamente porque eu quero saber o que vocês pensam também, né? Porque na outra vez eu não dei essa alternativa, então eu fiquei pensando assim, será que as pessoas gostam mais quando eu falo de livros clássicos com spoilers ou sem spoilers? Então vocês agora vão deixar aqui nos comentários. E a minha opinião sobre esse livro é que ele é maravilhoso no sentido de mostrar metaforicamente como que as nossas relações podem dar muito certo ou muito errado de acordo com a maneira com a qual a gente controla o nosso narciso, né? A maneira como a gente controla o nosso ego. E isso é uma das frases do final, mas que não estragam a experiência para vocês, é que se a gente não se levasse tanto a sério, e a gente que eu digo, eu me incluo, né? E não estou dizendo que todas as pessoas são assim, mas falo no geral mesmo, né? Falo generalizando mesmo. Reconhecidamente. Mas acho que se a gente não se levasse tão a sério, talvez a gente pudesse ter mais amigos, talvez a gente tivesse mais conexões com as outras pessoas, porque de fato, se as pessoas estão rindo da gente, talvez elas queiram estar junto com a gente, né? Quando a gente não quer estar junto de uma pessoa, o que a gente faz, então ojeriza por aquilo, a gente não quer nem dar risada, nem com aquela pessoa, nem para aquela pessoa, mas não sei, né? Talvez eu precise refletir um pouco mais a respeito disso. Eu só sei que mexeu demais comigo, eu fiquei quase em estado catatônico por alguns minutos depois que eu terminei de ler, justamente por essa questão que esse livro traz de fazer a gente refletir sobre como a gente lida com as outras pessoas, como a gente tem conexões com as outras pessoas e como a gente deseja isso o tempo todo. Então, sem mais delongas, o link para comprar esse livro está ali na descrição. Espero que você tenha se encantado com a maneira pela qual eu falei desse livro, assim como eu me encantei lendo esse livro e pensando sobre todas as coisas que eu ia trazer dele para mencionar para vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Desculpa se ele ficou um pouquinho longo. Um grande beijo para vocês e nos vemos no próximo vídeo.